Existe algo em você que você nunca realmente observou. Não a sua aparência, não a sua história, não aquilo que você conta para os outros, mas aquilo que está observando tudo isso agora. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas neste exato momento, há pensamentos surgindo na sua mente. Alguns claros, outros confusos, alguns quase silenciosos, como um sussurro distante. E mesmo assim, você não escolheu nenhum deles. Lá então me diga, se você não escolhe os pensamentos, quem está pensando? Meu nome não importa tanto, mas você pode me chamar de monge sábio, e durante muito tempo, eu também acreditei que era aquilo que pensava. Acreditei que eram minhas dúvidas, meus medos, minhas certezas. Acreditei que era a voz na minha cabeça. Até o dia em que percebi que havia algo em mim, que apenas observava, silenciosamente, sem julgar, sem interferir, apenas presente. Você já percebeu isso em si mesmo? Ou você ainda está completamente envolvido naquilo que passa pela sua mente? Imagine por um instante. Você está deitado à noite, o quarto está escuro e sua mente começa a falar. Lembranças, preocupações, cenas que nem aconteceram, mas parecem reais. E quanto mais você tenta parar, mais forte tudo fica. Eu já estive exatamente aí, e um dos meus discípulos também. Ele veio até mim certo dia, inquieto. Se sentou à minha frente e disse: eu não aguento mais a minha mente, ela não para, ela me cansa. Eu apenas observei. E então perguntei: se ela te cansa, por que você continua seguindo tudo que ela diz? Ele ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele não tinha resposta. Talvez isso também esteja acontecendo com você. Talvez você esteja vivendo como se cada pensamento fosse uma ordem, como se cada emoção fosse uma verdade absoluta. Como se tudo que surge dentro de você fosse você. Mas e se não for? E se houver uma diferença entre aquilo que aparece e aquilo que observa? Respire um pouco mais fundo agora, sem pressa, sem tentar mudar nada. Apenas perceba o ar entrando, o ar saindo. Enquanto você escuta isso, pensamentos ainda surgem, mas algo em você continua aqui, presente, observando. Esse é o início, não de uma mudança externa, mas de uma revelação interna. Ao longo dessa jornada, eu não vou tentar te convencer de nada. Não vou te dar respostas prontas, mas vou te mostrar como olhar. E quando você realmente olha, algo começa a se reorganizar sozinho. Se em algum momento isso fizer sentido para você, se alguma parte silenciosa dentro de você reconhecer o que está sendo dito, você pode continuar essa jornada comigo. Talvez voltar aqui outras vezes, talvez revisitar essas palavras quando sua mente estiver mais agitada. Porque isso não é apenas para ouvir, é para experimentar. Agora, vamos continuar. Porque o que você ainda não percebeu é que o problema nunca foi a sua mente. O problema é a forma como você se relaciona com ela. E isso muda tudo. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não esteja tentando fugir da sua própria mente. Apenas ouvindo, sem lutar, sem corrigir, sem tentar chegar em algum lugar. Isso já muda mais do que parece, porque a maioria das pessoas não vive com a mente. Vive contra ela. Elas tentam silenciar pensamentos, controlar emoções, evitar sensações desconfortáveis. Mas quanto mais tentam controlar, mais presas se tornam. Eu me lembro de um jovem discípulo. Ele chegou até o mosteiro com os olhos cansados, a mente inquieta, como um lago agitado pelo vento. Ele me disse: eu vim aqui para encontrar paz. Eu apenas assenti. E nos dias seguintes, não ensinei nada a ele, nenhuma técnica, nenhuma explicação. Apenas pedi que ele me acompanhasse nas tarefas simples: buscar água, cuidar do jardim, varrer o chão do templo. No terceiro dia, ele se irritou. Isso não é prática espiritual. Eu não vim aqui para isso. Eu olhei para ele, com calma,
e perguntei: enquanto você varria o chão, onde estava sua mente? Ele hesitou, porque percebeu que, mesmo em silêncio, ele estava em conflito, reclamando por dentro, esperando algo diferente, buscando um resultado que não estava ali. Então eu disse: a sua mente não está te impedindo de ter paz. É a sua resistência ao que está acontecendo que está. Ele ficou em silêncio por muito tempo naquele dia. Existe algo curioso sobre a mente. Ela não foi feita para ficar parada. Assim como o coração bate, assim como os pulmões respiram, a mente pensa. E tentar impedir isso é como tentar impedir o mar de se mover. Na neurociência, existe algo chamado modo padrão da mente. É o estado em que sua mente entra, quando você não está focado em nada específico. E nesse estado, ela naturalmente começa a vagar, pensar no passado, imaginar o futuro, criar histórias. Isso não é um erro, é funcionamento natural. Mas aqui está o ponto. O sofrimento não surge porque a mente se move. Surge quando você acredita que precisa controlar esse movimento. Você já percebeu como alguns pensamentos simplesmente aparecem e desaparecem sem deixar marca? E outros parecem grudar, se repetem, ganham força, criam emoções. A diferença não está no pensamento, está na atenção que você dá a ele. Um dos ensinamentos que eu vi quando ainda era aprendiz veio de um velho monge que quase nunca falava, mas quando falava, era como se cada palavra carregasse anos de silêncio. Ele disse apenas isso: a mente é como o céu. Os pensamentos são como nuvens. Você não sofre por causa das nuvens. Você sofre quando esquece que é o céu. Na época, eu não entendi. Achei bonito, mas distante. Até que um dia, durante uma tempestade, eu observei o céu. Nuvens densas, escuras, pesadas. Parecia que o céu inteiro estava tomado. Mas então, em um pequeno intervalo, eu percebi algo. O céu ainda estava lá, intocado. As nuvens passavam, mas o céu não se movia com elas. E naquele momento, algo fez sentido. Talvez seus pensamentos sejam assim também. Talvez suas emoções mais intensas não sejam você, mas apenas algo passando por você. Não precisamos resolver isso agora. Não precisa acreditar. Apenas observe, ao longo dos próximos momentos, quantas coisas surgem na sua mente sem que você peça e quantas delas você tenta segurar ou afastar. Esse pequeno movimento quase invisível é onde começa o cansaço. Na psicologia, existe algo que se observa com frequência. Quanto mais você tenta suprimir um pensamento, mais ele retorna, mais forte, mais insistente. Como alguém tentando empurrar água para baixo, ela sempre volta à superfície. Então, talvez, o caminho não seja controlar, mas compreender. E compreensão não vem da pressa, vem da observação. Sem julgamento, sem urgência, sem a necessidade de consertar. Eu sei, isso pode parecer simples demais, mas muitas vezes é justamente o simples que a mente mais resiste em aceitar, porque o simples não alimenta o controle, e a mente foi treinada para controlar. Mas você não precisa lutar contra isso agora. Só precisa continuar aqui, observando, porque aos poucos, quase imperceptivelmente, uma nova relação começa a surgir, não com o mundo, mas com aquilo que vive dentro de você. E essa mudança, quando amadurece, muda tudo. Se você continuar observando com calma, vai começar a notar algo interessante. Nem todos os pensamentos têm o mesmo peso. Alguns passam, quase como um sopro leve. Outros carregam uma certa densidade, como se puxassem sua atenção, como se quisessem te convencer de algo. E é aqui que uma mudança silenciosa pode acontecer. Não porque você fez algo diferente, mas porque você começou a perceber mais cedo.
Você percebe o incômodo antes dele crescer. Percebe a irritação antes de virar reação. Percebe o medo antes que ele comece a conduzir suas escolhas. E isso, por mais simples que pareça, já é uma forma de sabedoria em ação. Eu me lembro de um período em que um dos discípulos mais jovens do templo se irritava com facilidade. Qualquer palavra, qualquer olhar, já era suficiente para que ele se fechasse. Ele acreditava que o problema estava nos outros, no comportamento das pessoas, na forma como era tratado. Até que um dia, durante uma refeição silenciosa, outro discípulo esbarrou levemente em seu braço. Nada significativo, mas foi o suficiente. Ele reagiu imediatamente. O corpo enrijeceu, o olhar mudou. A mente já estava cheia de justificativas, mas antes que dissesse qualquer coisa, eu apenas levantei a mão, suavemente. Não para interromper, mas para chamar atenção. Ele parou, por um instante. E naquele pequeno intervalo, algo raro aconteceu. Ele percebeu, não o outro discípulo, mas o que estava surgindo dentro dele. Depois, mais tarde, ele me procurou e disse algo que nunca esqueceu. Eu senti, como se tivesse visto o começo da reação, como se ela ainda não tivesse tomado conta de mim. Eu apenas sorri, porque aquele momento valia mais do que muitos ensinamentos. Perceber antes é diferente de reagir depois. Quando você percebe depois, você já está dentro da história, já está envolvido, já está defendendo, justificando, sustentando. Mas quando percebe antes, há espaço. E nesse espaço, existe escolha. A mente, muitas vezes, quer certeza, quer entender rápido, quer resolver, quer concluir. Mas o que você talvez esteja começando a notar é que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas experiências pedem apenas que você permaneça, sem conclusão, sem resposta. E isso pode gerar desconforto, porque fomos condicionados a sempre saber, a sempre ter uma opinião, uma resposta, um posicionamento. Mas existe um tipo diferente de inteligência que não vem da resposta, vem da capacidade de permanecer na pergunta. Na psicologia, existe algo que se observa com frequência: a dificuldade que a mente tem de tolerar incerteza. E quanto menor essa tolerância, maior a ansiedade. Porque a mente tenta preencher rapidamente o vazio, com qualquer explicação, mesmo que não seja verdadeira. Mas quando você começa a permanecer, sem correr para preencher esse espaço, algo muda. A urgência diminui, a pressão interna suaviza e, aos poucos, uma confiança diferente começa a surgir, não na resposta, mas na sua capacidade de estar presente, mesmo sem ela. Houve um momento em que caminhei com meu mestre, ainda quando eu era apenas um aprendiz. Eu fazia muitas perguntas, queria entender tudo, queria respostas claras, diretas. Em certo ponto, ele parou, olhou para o horizonte e disse apenas: se você só consegue ficar em paz quando entende, então você nunca estará em paz por muito tempo. Aquilo me incomodou, porque era verdade. Eu dependia de respostas para me sentir seguro. Mas a vida não oferece isso com tanta frequência. E talvez parte do desconforto que você sente não venha das situações em si, mas da necessidade de entender tudo imediatamente, de controlar o que ainda não está claro. Mas e se, por um instante, você não precisasse resolver nada? Se não precisasse decidir agora? Se não precisasse entender completamente? Se não precisasse se defender de cada sensação que surge? O que aconteceria? Observe, não como uma ideia, mas como uma experiência direta. Permita que algo fique em aberto, sem fechar, sem concluir. E perceba o que surge dentro de você. No início, pode parecer estranho, instável, quase como perder um ponto de apoio.
Mas aos poucos, isso se transforma, porque você começa a perceber que não é a resposta que te sustenta, é a consciência. E essa consciência não precisa de pressa. Ela apenas observa, permanece, aprende em silêncio. E quanto mais você confia nisso, menos precisa correr. E quando você para de correr, começa a ver. E ver é o começo de algo muito mais profundo. À medida que você começa a observar mais de perto, algo sutil começa a se revelar. Não é apenas que os pensamentos surgem, não é apenas que as emoções aparecem. É a forma como você se prende a eles. Talvez você ainda não tenha percebido completamente, mas existe um pequeno movimento, quase invisível, que acontece dentro de você. Um pensamento surge e, sem notar, você o segura. Uma emoção aparece e você tenta prolongar ou afastar. E nesse pequeno gesto, quase automático, começa algo que mais tarde você chama de sofrimento. Eu levei muitos anos para perceber isso. Não porque fosse complexo, mas porque era sutil demais. Durante um período da minha vida no mosteiro, eu acreditava que estava avançando. Minha mente parecia mais calma. Minhas reações diminuíam. Mas havia algo escondido. Algo que eu ainda não via. Até que um dia, meu mestre me chamou para caminhar. Era cedo. O ar ainda estava frio e o silêncio parecia mais profundo do que o habitual. Enquanto caminhávamos, ele se abaixou e pegou uma pequena tigela de barro. Simples, sem nenhum valor especial. Ele colocou a tigela nas minhas mãos e disse: "Cuide disso." Eu assenti. Parecia algo trivial. Durante dias, eu carreguei aquela tigela. Com cuidado, com atenção, sem deixá-la cair. Mas algo curioso começou a acontecer. Eu comecei a me preocupar. E se ela quebrar? E se eu me distrair? E se alguém esbarrar em mim? A mente começou a criar cenários. E com eles uma tensão. Até que, em certo momento, enquanto eu lavava a tigela, minha mão escorregou. E ela caiu. O som foi seco, curto e irreversível. Naquele instante, não foi apenas a tigela que quebrou. Algo dentro de mim se contraiu. Um aperto imediato, uma reação, um peso. Meu mestre, que observava à distância, se aproximou lentamente, olhou para os pedaços no chão e depois para mim, e disse apenas: "Agora você pode ver." Naquele momento, eu entendi. A dor não veio da quebra, veio do apego. A tigela era simples, mas a minha relação com ela não era. Eu havia criado uma expectativa, um controle, uma necessidade de que aquilo permanecesse intacto. E quando a realidade fez o que sempre faz, mudar, veio o sofrimento. O ensinamento não estava na tigela, estava no apego que eu não via. Talvez isso também esteja presente na sua vida. Não apenas com objetos, mas com pessoas, com situações, com ideias sobre quem você deveria ser. Você já percebeu como o sofrimento raramente surge sozinho? Ele quase sempre vem acompanhado de algo como: "Isso não deveria estar acontecendo. Isso não pode mudar. E isso precisa continuar assim." E quando a vida não corresponde, vem a dor. No ensinamento do Buda, existe uma compreensão muito direta sobre isso. Ele não disse que a dor não existe. Ele disse que o sofrimento surge quando há apego. Apego ao que é agradável, rejeição ao que é desagradável e ignorância sobre a natureza de tudo isso. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é uma teoria. É algo que pode ser visto, agora, na sua própria experiência. Observe, algo que você deseja manter, algo que você não quer perder. Perceba o que acontece dentro de você, só de imaginar que isso pode mudar. Talvez surja um leve desconforto, uma tensão, uma resistência. Esse é o início. E observe também
algo que você quer evitar, algo que você não quer sentir. Veja como a mente reage, como ela tenta escapar, como ela tenta controlar. Isso também é o início. O sofrimento não começa quando tudo desmorona. Começa antes, muito antes. Começa no momento em que você tenta fixar o que é instável, ou evitar o que faz parte da experiência. E isso não é um erro seu. É um padrão humano, profundo, antigo, mas pode ser visto. E quando é visto, algo começa a se soltar. Não porque você força, mas porque você entende. E o entendimento tem um efeito silencioso. Ele dissolve, não de uma vez, não de forma brusca, mas aos poucos, como gelo sob o sol. E talvez o que você está começando a perceber agora não seja apenas sobre a mente, mas sobre a forma como você vive. E quando isso começa a clarear, uma nova possibilidade surge, não de controlar a vida, mas de se relacionar com ela de outra maneira. E isso é onde o caminho realmente começa. Ou talvez, quando você ouve a palavra apego, sua mente pensa em algo grande, perdas profundas, situações intensas, momentos difíceis. Mas, na maioria das vezes, o apego vive nas coisas mais simples, quase invisíveis. Ele aparece quando você espera uma mensagem e ela não chega. Quando você imagina como uma conversa deveria acontecer e ela segue outro caminho. Quando o dia não sai como você planejou, mesmo que seja algo pequeno. E naquele instante surge uma leve contração, quase imperceptível. Mas se você observar com calma, vai perceber que não é o evento em si que pesa. É a expectativa que você colocou nele. Você já percebeu isso? Como às vezes, não é o que aconteceu, mas o que você queria que tivesse acontecido, que fica rodando na mente. E quanto mais você revisita isso, mais parece que algo ficou incompleto. Eu me lembro de uma situação simples, mas que me ensinou muito. Era final de tarde no mosteiro. Eu havia preparado tudo para um momento de silêncio com meu mestre. O ambiente estava tranquilo, o céu começava a mudar de cor. Mas ele não apareceu. Esperei. Alguns minutos, depois mais. E então, comecei a sentir algo. Não era raiva, nem tristeza clara. Era uma inquietação, uma sensação de algo não está certo. Minha mente começou a falar. Ele deveria estar aqui. Talvez eu tenha feito algo errado. Isso não era o que deveria acontecer. Percebe? Nada havia acontecido de fato, apenas a ausência de algo esperado. Mas aquilo já era suficiente para criar desconforto. Mais tarde, quando ele finalmente apareceu, eu mencionei isso, não como reclamação, mas como dúvida. E ele respondeu de forma simples. O momento não foi quebrado quando eu não vim. Ele foi quebrado quando você decidiu como ele deveria ser. Aquilo ficou comigo, porque mostrou algo muito direto. O apego nem sempre está em ter. Às vezes, não está em como deveria ser. E isso acontece o tempo todo. No trânsito, quando você espera que as coisas fluam mais rápido. Em uma conversa, quando espera ser compreendido de uma forma específica. Em você mesmo, quando espera agir sempre com controle, com clareza, com segurança. E quando isso não acontece, surge o atrito. Na psicologia, isso se conecta com algo bem conhecido. A diferença entre expectativa e realidade é uma das maiores fontes de frustração emocional. Mas aqui vai um detalhe importante. Não é a expectativa em si que causa o peso. É o quanto você se prende a ela. Porque expectativas são naturais. A mente projeta, planeja, imagina. Mas quando essa projeção se torna rígida, qualquer variação da realidade começa a incomodar. É como segurar areia com muita força. Quanto mais você aperta, mais ela escapa.
e mais tensão isso gera. Agora observa isso no seu próprio dia, sem julgamento. Quantas pequenas coisas não acontecem exatamente como você gostaria? E quantas vezes isso gera uma reação interna, mesmo que leve? Talvez você nem perceba na hora, mas isso se acumula. Pequenos desconfortos, pequenas resistências, pequenos "isso não deveria ser assim". E no final do dia, existe um cansaço que não veio de grandes problemas. Veio dessas pequenas contrações repetidas. Mas aqui está o ponto, que começa a mudar tudo. Quando você percebe isso, no momento em que acontece, algo diferente se torna possível. Não é que a expectativa desaparece, mas ela perde rigidez. Você começa a notar: minha mente queria que fosse diferente. E só esse reconhecimento já cria espaço. Você não entra totalmente na reação. Você vê o início dela. E quando vê, já não está completamente dentro. Esse é o tipo de mudança que não parece grandiosa, mas transforma profundamente a forma como você vive. Porque aos poucos, você deixa de exigir que tudo se encaixe e começa a permitir que as coisas sejam como são. E isso não te torna passivo, te torna mais leve, mais disponível, mais presente. E, curiosamente, quando você solta um pouco esse controle, a vida começa a fluir com menos atrito. Não porque tudo dá certo, mas porque você não está mais brigando com cada pequena coisa. E talvez, mas se você observar com cuidado, vai perceber que nunca foram os grandes momentos que mais te desgastaram. Mas esses pequenos pontos onde a mente dizia: isso deveria ser diferente. E a realidade seguia sendo exatamente como é. E nesse encontro, ou nasce resistência, ou nasce compreensão. E essa escolha começa a acontecer agora, bem aqui. Se você observar com mais atenção, vai perceber que o apego mais intenso raramente está nas coisas. Ele está nas pessoas. Na forma como elas te veem, na forma como respondem, na forma como permanecem ou se afastam. E isso é natural. Nós aprendemos desde cedo a nos reconhecer através do outro. Um olhar de aprovação traz conforto. Um silêncio inesperado gera dúvida. Uma mudança de comportamento desperta insegurança. E sem perceber, vamos construindo pequenas expectativas invisíveis. Essa pessoa deveria agir assim comigo. Ela deveria entender. Ela não deveria mudar. Mas pessoas mudam. Assim como você muda, mesmo que não perceba. Eu me lembro de um discípulo que criou uma amizade muito próxima dentro do mosteiro. Eles estavam sempre juntos, praticavam juntos, conversavam longamente, compartilhavam pensamentos. Havia uma conexão genuína. Mas com o tempo, o outro discípulo começou a se afastar. Não por conflito, não por rejeição. Apenas mudou. Passou a ficar mais em silêncio, a buscar mais solitude, a se recolher. Isso foi o suficiente para que o primeiro começasse a sofrer. Ele veio até mim, inquieto. Eu não entendo. Eu não fiz nada. Por que ele está diferente? Havia dor na voz dele, mas também havia algo mais. Confusão. Eu escutei por um tempo e então perguntei: você sente falta da pessoa ou da forma como ela fazia você se sentir? Ele ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele percebeu que talvez não fosse exatamente sobre o outro. Era sobre o que ele esperava receber. Não, isso não diminui o vínculo, não invalida a conexão, mas revela algo importante. Muitas vezes, não sofremos apenas pela mudança do outro, mas pela quebra da imagem que criamos sobre ele. E essa imagem quase sempre é mais estável do que a realidade. Você já percebeu isso? Como às vezes você espera que alguém continue sendo exatamente como era antes, mesmo quando tudo ao redor já mudou, mesmo quando a própria pessoa mudou. E quando essa diferença aparece, surge um desconforto difícil de explicar.
Não é só saudade, não é só frustração. É como se algo dentro de você perdesse um ponto de apoio. Na psicologia, existe algo muito estudado: a necessidade de validação. Não apenas ser visto, mas ser confirmado, reconhecido, aprovado. E isso cria uma dependência sutil, porque quando essa validação está presente, você se sente bem. Mas quando ela diminui ou muda, algo interno se desestabiliza. Então a mente tenta entender, tenta corrigir, tenta recuperar. Mas talvez o ponto não seja recuperar, talvez seja perceber. Perceber o quanto da sua estabilidade está sendo colocada fora de você. Não como crítica, mas como observação. Porque isso é humano, profundamente humano. Mas quando não é visto, se torna uma fonte constante de tensão. Você começa a se ajustar demais, a interpretar demais, a reagir demais. E aos poucos, vai se afastando de algo essencial. Você mesmo. Houve um momento em que passei por algo semelhante. Alguém com quem eu compartilhava longas conversas simplesmente se afastou, sem explicação clara, sem conflito. No início, minha mente tentou entender, criou hipóteses, revisitou momentos, buscou respostas, mas nenhuma delas trazia paz. Até que em um dia, durante meditação, algo ficou evidente. A dor não estava apenas na ausência, estava na expectativa de permanência. Eu queria que aquilo continuasse, que não mudasse. Mas tudo muda, e naquele reconhecimento, algo suavizou, não de forma instantânea, mas real. Porque pela primeira vez, eu não estava tentando trazer de volta, estava apenas vendo o que estava acontecendo. E isso abriu espaço para algo mais silencioso. Aceitação. Não como resignação, mas como clareza. As pessoas entram na sua vida, permanecem por um tempo e, eventualmente, mudam. Assim como você também muda. E talvez o sofrimento nas relações não venha apenas da perda, mas da dificuldade em permitir o movimento natural da vida. Isso não significa se tornar indiferente, significa se relacionar, sem tentar congelar, sem transformar o outro em uma ideia fixa. Porque quando você faz isso, você não se conecta com a pessoa real, você se conecta com a imagem que criou. E imagens sempre quebram, mas a vida continua se movendo. E quando você começa a ver isso com clareza, as relações mudam. Não necessariamente externamente, mas internamente, com menos tensão, menos exigência, menos medo e mais presença. E talvez, pela primeira vez, você comece a se relacionar com o outro sem se abandonar no processo. Se você observar com ainda mais atenção, vai perceber que não é apenas o outro que muda. Você também muda, o tempo todo. Mas existe algo curioso. Mesmo mudando, você continua tentando manter uma certa ideia de quem você é. Uma versão, um papel, uma identidade silenciosa que você sustenta, às vezes sem nem perceber. Eu sou assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não posso falhar nisso. Essas frases parecem simples, mas carregam algo profundo. Elas criam limites, não externos, internos. E então, cada vez que a vida te coloca fora desse molde, surge desconforto. Não apenas pela situação, mas porque algo na sua identidade foi tocado. Você já percebeu isso? Como às vezes uma pequena crítica parece maior do que deveria? Ou como um erro simples fica ecoando por mais tempo do que o necessário? Não é apenas o erro, é o que ele ameaça. A imagem que você tem de si mesmo. Eu me lembro de um discípulo, muito disciplinado, sempre correto, sempre atento, sempre controlado. Ele era admirado por muitos, mas havia algo que ele evitava: errar.
Um dia, durante uma prática simples, ele se confundiu. Algo pequeno, quase insignificante, mas a reação dele não foi pequena. Ele se fechou, ficou em silêncio, se afastou dos outros. Mais tarde, quando conversamos, ele disse: "Não foi o erro que me incomodou, foi perceber que eu posso falhar." E naquele momento, ficou claro, ele não estava apenas praticando disciplina. Ele estava tentando proteger uma identidade, a de alguém que não erra. Mas isso é impossível de sustentar. É porque a vida não respeita as versões que criamos sobre nós mesmos. Ela mostra, ela expõe, ela muda. E cada vez que isso acontece, ou você resiste, ou você aprende. Na psicologia, existe algo que se observa com frequência. Quanto mais rígida é a autoimagem, mais frágil ela se torna. Porque qualquer pequena contradição já é suficiente para gerar tensão. Mas quando essa identidade começa a se flexibilizar, algo diferente acontece. Você não precisa mais defender tanto. Não precisa provar tanto. Não precisa esconder tanto. E isso traz uma leveza que não vem do controle, mas da honestidade. Houve um momento na minha própria jornada em que eu também me via de uma forma muito específica. Eu acreditava ser alguém calmo, equilibrado, sempre centrado. E por um tempo, isso parecia verdade. Até que um dia, durante uma situação inesperada, algo em mim reagiu, rápido, intenso, sem aquele controle que eu achava ter. E depois veio o incômodo, não apenas pela reação, mas porque aquilo não combinava com quem eu achava que era. Fiquei em silêncio por muito tempo naquele dia, observando. E então percebi algo simples, mas profundo. Eu não estava incomodado com a reação. Eu estava incomodado com a quebra da imagem. E naquele instante, algo começou a se soltar. Porque vi que talvez eu não precisasse sustentar uma versão fixa de mim mesmo. Talvez eu pudesse apenas observar o que surge, sem transformar isso em identidade. Isso não significa não evoluir. Significa não se prender a uma ideia rígida de quem você deve ser. Porque quando você faz isso, cada mudança vira ameaça, cada erro vira prova, cada experiência vira um teste, e viver assim cansa. Mas quando essa rigidez começa a diminuir, a experiência muda. Você ainda sente, ainda reage, ainda aprende, mas não precisa carregar tudo como definição de quem você é. As coisas passam, inclusive as versões de você. E talvez isso ainda esteja começando a se revelar para você agora, não de forma completa, mas como uma leve suspeita de que aquilo que você defende tanto talvez não seja tão fixo quanto parece. E se isso for verdade, então algo muito importante começa a se abrir. Porque se não é fixo, talvez também não precise ser protegido o tempo todo. E quando você para de proteger tanto, começa a ver mais. E ver, às vezes, é desconfortável, mas também é libertador. Se você parar por um instante, bem agora, e observar com atenção, vai notar algo simples, mas difícil de aceitar completamente. Nada. Fica exatamente como está. O som ao seu redor muda, a sensação no seu corpo muda, os pensamentos continuam surgindo e desaparecendo. Até mesmo essa experiência agora já não é a mesma de alguns segundos atrás. E ainda assim, existe uma tendência silenciosa dentro da mente de querer que algumas coisas permaneçam, que certos momentos durem mais, que certas pessoas não mudem, que certas sensações não desapareçam. E ao mesmo tempo, queremos que outras coisas acabem rápido. O desconforto, a dúvida, a insegurança. Essa divisão, quase invisível, é constante. Buscar o que agrada, evitar o que incomoda. Mas a vida não se organiza dessa forma. Ela se move, sem pedir permissão. Eu me lembro de uma manhã, no início do inverno,
quando caminhei até o lago do mosteiro. A água estava completamente parada, lisa, né, como um espelho. Por um momento, tudo parecia perfeito, silencioso, estável, intocado. Mas bastou um leve vento, quase imperceptível, e a superfície começou a mudar. Ondas suaves, depois mais amplas, e o reflexo desapareceu. Nada dramático aconteceu, nada errado, mas algo mudou. E naquele momento, ficou claro que o problema nunca foi a mudança, é a expectativa de permanência. Você já percebeu isso na sua própria vida? Como às vezes você sente que algo está perfeito e, ao mesmo tempo, surge um medo silencioso de perder aquilo? Ou quando algo começa a mudar e sua mente tenta segurar, tenta manter, tenta voltar ao que era, mas não volta. E isso gera um tipo de desconforto difícil de explicar, porque não é apenas sobre o que está acontecendo. É sobre o que você queria que continuasse. No ensinamento do Buda, isso é visto com muita clareza. Tudo o que surge lhe passa, não como ideia, como realidade. Sensações passam, pensamentos passam, estados emocionais passam. Até as fases da sua vida, que pareciam tão sólidas, também passaram. Se você olhar para trás, vai perceber. Momentos que pareciam permanentes não são mais. Versões de você que pareciam definitivas já não existem da mesma forma. E ainda assim, em algum nível, a mente continua tentando fixar, como se pudesse congelar a experiência. Mas tentar parar o movimento da vida é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força, menos você mantém. Na ciência, isso também aparece de forma interessante. O cérebro humano busca padrões, estabilidade, previsibilidade, porque isso traz sensação de segurança. Mas quando a realidade não corresponde a esse padrão, surge tensão. Não porque algo deu errado, mas porque o modelo interno não acompanhou o movimento externo. E talvez parte do cansaço que você sente não venha da vida em si, mas do esforço constante de tentar estabilizar o que é instável, tentar garantir o que não pode ser garantido, tentar manter o que por natureza está mudando. Isso não significa que você deve se afastar de tudo. Não significa não se importar. Significa ver com mais clareza, sentir, sem tentar congelar, viver, sem exigir permanência. E isso não é algo que se faz de uma vez. É algo que começa a ser percebido aos poucos. Talvez agora, enquanto você escuta, já exista uma pequena percepção disso. Algo dentro de você reconhecendo que tudo está em movimento e que resistir a esse movimento é o que cria grande parte da tensão. Mas quando essa resistência começa a diminuir, algo inesperado acontece. Você não perde a experiência, você a vive com mais profundidade. Porque não está tentando segurá-la, está permitindo que ela exista, enquanto existe. E isso traz um tipo diferente de presença, mais leve, mais aberta, mais real. E talvez isso leve a uma pergunta silenciosa. Se tudo muda, o que então permanece? Não como ideia, mas como experiência direta. E essa pergunta começa a abrir um espaço mais profundo. Um espaço que não pode ser respondido rapidamente, mas pode ser observado. E é aí que a jornada se aprofunda ainda mais. E se tudo muda, pensamentos, emoções, sensações, momentos, então naturalmente surge uma pergunta: o que em você? Percebe essa mudança, não como uma ideia, mas como algo que você pode notar agora. Feche um pouco a atenção, não os olhos necessariamente, mas o movimento de buscar fora, e observe um pensamento surgindo. Talvez algo simples, talvez algo aleatório. Agora veja, ele aparece, permanece por um instante e desaparece. Mas algo
permaneceu para perceber isso. E perceba uma sensação no corpo, talvez o contato com a cadeira, ou o peso do seu próprio corpo. Essa sensação muda, se ajusta, se transforma, mas algo continua presente para notar essa mudança. Então, o que é isso? Eu me lembro de quando fiz essa pergunta pela primeira vez, não para alguém, mas para mim mesmo. Foi durante uma noite silenciosa no mosteiro. O vento passava suavemente entre as árvores e tudo parecia muito calmo. Mas minha mente não estava. Pensamentos vinham e iam, lembranças, dúvidas, imagens. E em certo momento, em vez de tentar parar, eu apenas observei. E algo curioso aconteceu. Eu percebi que os pensamentos mudavam, mas o fato de eu perceber não mudava da mesma forma. Era como um fundo silencioso, sempre presente. Nos dias seguintes, levei isso ao meu mestre. Perguntei: se tudo muda, quem é que percebe essa mudança? Ele não respondeu imediatamente. Apenas pegou uma tigela com água e a colocou diante de mim. Então, com um pequeno gesto, tocou a superfície. Ondas se formaram, movimento, distorção. E ele perguntou: o que está se movendo? Eu respondi: a água. Ele então disse: e o que permite que você veja o movimento? Eu fiquei em silêncio, porque percebi que não era apenas sobre a água, era sobre a percepção, algo que não era afetado da mesma forma que o movimento. Algo que não precisava parar as ondas para estar presente. Talvez isso também esteja acontecendo em você agora. Pensamentos continuam surgindo, mas algo em você não precisa acompanhá-los, não precisa segui-los, apenas percebe. Na psicologia e na ciência da mente, às vezes isso é chamado de consciência observadora. Não como algo místico, mas como uma capacidade real. A capacidade de perceber a própria experiência sem estar completamente fundido com ela. Mas aqui não precisamos nomear, apenas notar. Porque no momento em que você percebe que pode observar um pensamento, algo muda. Você já não é apenas o pensamento. Existe uma pequena distância. E nessa distância existe liberdade. Não uma liberdade grandiosa, mas uma abertura. Um espaço onde você pode ver antes de reagir, sentir, sem se perder completamente. E isso é algo que cresce, não pela força, mas pela familiaridade. E quanto mais você observa, mais natural se torna. E aos poucos, uma mudança silenciosa acontece. Você começa a perceber que muitas das coisas que antes pareciam sólidas, na verdade, eram apenas movimentos. E aquilo que observa não precisa se mover com tudo isso. Mas aqui é importante ir com cuidado. A mente pode tentar transformar isso em conceito, em definição, em resposta. Mas isso não é algo para ser concluído. É algo para ser sentido, diretamente. Agora, mole por um instante, não tente entender. Apenas perceba. Há pensamentos. E há algo que sabe disso. Permaneça um pouco aí, sem esforço, sem tentar alcançar nada. Apenas presente. Porque esse pode ser o ponto mais sutil e, ao mesmo tempo, mais transformador de toda a jornada. E ainda assim, isso é apenas o começo. Porque quando você começa a reconhecer isso, uma nova pergunta surge. É se existe essa percepção. Onde exatamente está aquilo que você chama de eu? E essa pergunta não se responde com palavras, mas com observação. E é ela que começa a dissolver algumas das certezas mais antigas. Se você permaneceu atento até aqui, talvez já tenha começado a perceber algo sutil. Pensamentos vêm e vão. Emoções surgem e desaparecem. Sensações mudam constantemente. E ainda assim, você continua dizendo eu. Mas o que exatamente é esse eu? Não como palavra, como
mas como experiência direta. Porque quando você diz "eu estou ansioso", a ansiedade está presente. Mas será que ela define quem você é? Ou é algo que está acontecendo dentro da sua experiência? Quando você diz "eu estou confuso", a confusão aparece, mas ela permanece, ela é fixa, ou ela também passa? Se passa, então talvez não seja algo que você é, mas algo que você experimenta. Eu me lembro de um momento em que um discípulo me procurou visivelmente frustrado. Ele disse: "Eu não gosto de quem eu estou me tornando." Eu escutei com atenção e então perguntei: "Quem exatamente é esse eu que você não gosta?" Ele respondeu rapidamente: "Eu, minhas atitudes, meus pensamentos." Eu apenas balancei a cabeça, me disse: "Mas tudo isso muda. Então, o que exatamente você está tentando definir?" Ele ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele percebeu que estava tentando fixar algo que não é fixo. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Você pode ter uma ideia de quem você é: alguém forte, ou alguém inseguro, alguém calmo, ou alguém que se perde facilmente. Mas, se observar com atenção, vai perceber que você já foi diferente disso. Em momentos diferentes da sua vida, você pensou diferente, sentiu diferente, agiu diferente. Então, qual dessas versões é você? Todas? Ou nenhuma delas completamente? Na psicologia moderna, existe uma compreensão interessante. O eu que você acredita ser é, em grande parte, uma construção, uma narrativa, uma forma que a mente encontrou de organizar experiências. Mas narrativas podem mudar. Elas se ajustam, se transformam. Às vezes, até se contradizem. E ainda assim, há uma sensação contínua de "eu estou aqui." Mas quando você começa a observar isso com cuidado, percebe algo curioso. Essa sensação de "eu" não é tão sólida quanto parece. Ela também muda. Às vezes você se sente mais confiante, outras vezes mais inseguro, às vezes mais presente, outras vezes perdido em pensamentos. Então, esse "eu" também está em movimento, assim como tudo o resto. Eu me lembro de um ensinamento antigo que ouvi durante uma conversa entre monges mais velhos. Um deles disse: "O eu é como um personagem que a mente interpreta, tão convincente que esquecemos que é uma interpretação." Na época, isso me pareceu estranho, mas com o tempo começou a fazer sentido, porque percebi que em diferentes situações eu me tornava alguém diferente, mais sério em alguns momentos, mais leve em outros, mais fechado ou mais aberto. E ainda assim, havia uma tentativa constante de manter uma ideia fixa de quem eu era. E isso gerava tensão, porque a vida não se encaixa em versões fixas. Ela muda, e com ela, as expressões de quem você é também mudam. Mas quando você acredita que precisa sustentar uma identidade rígida, cada mudança vira um problema. Cada contradição vira conflito. E viver assim é como tentar representar um papel sem nunca poder sair dele. Mas talvez isso não seja necessário. Talvez você não precise definir com tanta força quem você é. Talvez seja suficiente observar, ver o que surge, ver o que muda, sem transformar cada experiência em uma conclusão sobre você. Isso não significa perder a identidade. Significa não ficar preso a ela. Porque quando você solta um pouco essa necessidade de se definir, algo inesperado acontece. Você se torna mais livre para ser, sem precisar confirmar o tempo todo, sem precisar provar, sem precisar sustentar, apenas responder ao momento. E talvez isso comece a trazer uma sensação diferente, mais leve, no menos carregada de cobrança, menos baseada em manter uma imagem e mais baseada em estar presente.
E quando isso começa a acontecer, uma nova forma de viver se abre, não centrada em quem eu sou, mas em o que está acontecendo agora. E isso muda profundamente a forma como você se relaciona consigo mesmo. Mas ainda há algo importante que começa a se revelar a partir daqui. Se o eu não é tão fixo e tudo está em constante mudança, então o que exatamente você está tentando proteger o tempo todo? E essa pergunta, quando realmente observada, pode transformar completamente a forma como você vê a si mesmo. Se você olhar com honestidade, talvez comece a perceber algo silencioso. Grande parte do seu esforço não é apenas para viver, é para se proteger. Proteger uma imagem, proteger uma sensação, proteger uma ideia de quem você acredita ser. E isso acontece o tempo todo, mesmo nas coisas mais simples. Quando você escolhe palavras com cuidado para não ser mal interpretado. Quando evita certas situações para não se sentir exposto. Quando tenta controlar como será visto, como será lembrado. Tudo isso parece natural e, de certa forma, é. Mas observe com mais atenção. Isso também cansa. Porque manter uma imagem exige esforço constante. Você precisa lembrar quem deve ser em cada situação. Precisa ajustar, filtrar, controlar. E mesmo assim, nunca há garantia. As pessoas ainda podem interpretar diferente. A vida ainda pode sair do controle. E então, vem a frustração, não apenas pelo que aconteceu, mas porque algo que você tentava sustentar não se manteve. Eu me lembro de um discípulo que sempre buscava fazer tudo corretamente. Ele pensava antes de falar, agia com cuidado, evitava conflitos. Ele acreditava que, assim, evitaria sofrimento. Mas com o tempo, ele começou a se sentir exausto. Um tipo de cansaço que não vinha do corpo, mas de dentro. Quando conversamos, ele disse algo que ficou marcado. Eu sinto que estou sempre tentando não errar, mas nunca sinto que estou em paz. Eu escutei, e então perguntei, quem é esse que não pode errar? Ele demorou a responder. Porque essa pergunta não é simples, ela revela algo mais profundo. A tentativa constante de evitar erro, muitas vezes não vem da situação, mas da identidade, de quem você acha que precisa ser. E isso cria um tipo de pressão invisível, porque você não está apenas vivendo, está se avaliando o tempo todo. Na psicologia, isso aparece de forma muito clara. A mente cria um eu ideal, uma versão de quem você deveria ser. E então começa a comparar constantemente quem eu sou agora versus quem eu deveria ser. E essa distância é fonte de sofrimento. Mas não porque você esteja errado, mas porque está tentando alcançar uma imagem que nunca é totalmente estável. E enquanto essa comparação acontece, é difícil estar em paz, porque sempre há algo a ajustar, algo a melhorar, algo a corrigir. Mas e se, por um instante, você não precisasse sustentar nada? Nenhuma imagem, nenhuma versão, nenhuma expectativa sobre si mesmo. O que sobraria? Talvez um certo silêncio, mas também um certo alívio. Porque grande parte da tensão vem dessa tentativa constante de se manter de uma certa forma. Controlado, seguro, coerente. Mas a vida não exige coerência perfeita. Ela se move e, às vezes, se contradiz. Assim como você. Houve um momento em que percebi isso com mais clareza. Eu estava tentando manter uma postura de equilíbrio em uma situação difícil. Por fora, parecia calmo, mas por dentro havia tensão, resistência, e em certo ponto isso se tornou insustentável. Então, pela primeira vez, eu parei de tentar sustentar aquela imagem e apenas observei o que realmente estava acontecendo, sem corrigir, sem esconder. E algo curioso aconteceu. A tensão diminuiu, não porque a situação mudou,
mas porque eu parei de me dividir. Uma parte tentando parecer algo e outra sentindo algo diferente. Essa divisão é uma das maiores fontes de desgaste. Quando você tenta ser diferente do que está sentindo, cria conflito interno. Mas quando você vê com clareza o que está acontecendo, sem transformar isso em identidade, o conflito começa a diminuir. Isso não significa agir impulsivamente. Significa ser honesto internamente. E essa honestidade traz integração. Menos esforço, menos defesa, menos desgaste. E talvez isso esteja começando a fazer sentido agora. Não como teoria, mas como algo que você já viveu. Momentos em que tentou controlar demais e ficou cansado. É momentos em que soltou um pouco e algo dentro de você relaxou. E isso aponta para algo importante. Talvez o problema não seja sentir, nem mudar, nem até errar. Talvez o problema seja tentar proteger algo que nunca foi totalmente fixo. E quando essa proteção começa a se suavizar, o medo também começa a mudar. Não desaparece completamente, mas perde força, porque você já não está tentando sustentar tanto. E quando isso acontece, algo mais profundo começa a surgir. O não como esforço, mas como naturalidade. E essa naturalidade é o início de uma liberdade mais silenciosa. Depois de observar tudo isso, talvez algo dentro de você já esteja um pouco mais silencioso. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi visto. E quando algo é visto com clareza, a necessidade de lutar começa a diminuir. Mas existe um detalhe importante aqui. Muitas pessoas, ao começarem a perceber esses padrões, acabam criando um novo tipo de tensão. Elas começam a julgar a si mesmas por ainda reagirem. Eu já deveria estar mais calmo. Eu já deveria entender isso. Por que eu ainda sinto dessa forma? Percebe? A mente transforma até o processo de compreensão em mais uma forma de cobrança. E sem perceber, você continua preso. Só que agora, em um nível mais sutil. Eu vi isso acontecer muitas vezes no mosteiro. Discípulos que começavam a entender, mas, ao invés de suavizar, se tornavam mais duros consigo mesmos. Um deles, em especial, era muito dedicado. Observava a mente, praticava em silêncio, se esforçava com sinceridade. Mas sempre que percebia uma distração ou uma reação emocional, se criticava imediatamente. Um dia, durante a prática, ele abriu os olhos com frustração e disse: "Eu não consigo fazer isso direito." Eu me aproximei e perguntei: "Quem é esse que está tentando fazer tudo perfeitamente?" Ele respondeu: "Eu estou tentando melhorar." Eu assenti. E então disse: "Melhorar não é o problema. Lutar contra o que você ainda não compreendeu é." Ele ficou em silêncio, porque percebeu que estava criando resistência, até mesmo contra o próprio processo. E isso é mais comum do que parece. Você começa a observar a mente, mas ainda quer que ela seja diferente. Começa a perceber emoções, mas ainda quer que elas desapareçam. Começa a entender o apego, mas ainda se julga por senti-lo. E assim, o ciclo continua. Só que agora com uma nova camada, a cobrança por estar no caminho certo. Mas talvez o caminho não seja sobre acertar. Talvez seja sobre ver com clareza, ver com honestidade e, aos poucos, ver sem se atacar por isso. Na psicologia, existe algo que tem sido cada vez mais estudado: a autocompaixão. Não como indulgência, não como passar a mão na cabeça, mas como a capacidade de reconhecer a própria experiência sem se tratar como um inimigo. Porque quando você se trata como inimigo, qualquer erro vira ataque, qualquer falha vira prova, e isso gera ainda mais tensão. Mas quando existe um mínimo de compreensão, a relação muda. Você ainda percebe o erro, ainda vê o padrão, mas não precisa se ferir por isso.
E isso faz uma diferença profunda. Eu me lembro de um momento em que cometi um erro simples durante uma prática com outros monges. Nada grave, mas perceptível. Por um instante, a antiga reação surgiu. Uma leve contração interna. Mas algo era diferente. Eu vi aquilo surgir, sem me envolver completamente. E ao invés de me fechar ou tentar corrigir imediatamente, apenas reconheci. Sem julgamento, sem justificativa. E aquilo se dissolveu. Não deixou rastro. Porque não houve resistência. Esse tipo de experiência não acontece porque você se força a ser diferente. Acontece quando você para de lutar contra o que já está acontecendo. E isso abre espaço para algo mais silencioso. Uma forma de cuidado que não vem da obrigação, mas da compreensão. Talvez você já tenha sentido isso antes. Momentos em que conseguiu olhar para si mesmo, sem tanta dureza. E percebeu que isso não te enfraqueceu. Pelo contrário, te deixou mais inteiro, mais presente, porque não havia conflito interno. E quando esse conflito diminui, algo importante começa a surgir. Uma espécie de estabilidade diferente. Não baseada em controle, mas em aceitação. E essa aceitação não significa gostar de tudo. Significa não lutar contra o que já é. E isso tem um efeito profundo, porque a energia que antes era usada para resistir começa a ficar disponível. Disponível para perceber, para compreender, para agir com mais clareza. E talvez isso esteja começando a se formar em você agora. De forma leve, sem precisar forçar, sem precisar provar nada. Você está apenas permitindo que a experiência seja o que é. E nesse espaço, algo começa a amadurecer, não como esforço, mas como consequência natural. E esse amadurecimento prepara você para um tipo diferente de compreensão. Uma compreensão que não vem apenas de observar, mas de estar profundamente presente. E é isso que começaremos a explorar a seguir. Depois de tudo isso, talvez você comece a perceber algo muito simples, mas que sempre esteve aqui. A vida não está acontecendo no passado, nem no futuro. Ela está acontecendo agora. E ainda assim, a maior parte do tempo, a mente não está aqui. Ela está revisitando o que já aconteceu, ou tentando antecipar o que pode acontecer. E nesse movimento, algo importante passa despercebido. O momento presente, não como conceito, mas como experiência direta. Você já percebeu como é raro realmente estar aqui, sem estar pensando no próximo passo, sem estar revisitando algo que já passou, apenas aqui. Eu me lembro de um momento muito simples que me ensinou isso de forma profunda. Era uma manhã comum, nada especial. Eu estava sentado perto do jardim, observando um discípulo cuidar das plantas. Ele não parecia fazer nada extraordinário, apenas regava com atenção, sem pressa, sem distração. Em certo momento, percebi algo diferente. Ele não estava dividido. O corpo estava ali, a atenção estava ali. A ação estava inteira. Não havia esforço visível, mas havia presença. Depois perguntei a ele, o que você estava pensando enquanto regava? Ele respondeu com simplicidade, eu não estava pensando, eu estava regando. Aquilo ficou comigo, porque revelou algo muito direto. A presença não é algo que você adiciona, é algo que aparece quando a divisão diminui. Quando você não está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a mente não está acostumada com isso. Ela foi treinada para resolver, planejar, lembrar, antecipar. E tudo isso tem seu lugar. Mas quando esse movimento se torna constante, você se afasta da experiência direta. E isso gera um tipo de vazio. Não porque algo está faltando,
mas porque você não está realmente aqui para viver o que já está presente. Na ciência da mente, isso também é observado. Quanto mais a atenção está dispersa, maior a sensação de insatisfação, mesmo quando nada está errado, porque a mente está em outro lugar e o presente passa despercebido. Agora, sem mudar nada, apenas observe o som ao seu redor, talvez distante, talvez próximo. Perceba, sem tentar identificar, apenas ouvir. Agora, note o seu corpo, o peso, o contato, a respiração, sem controlar, só percebendo. E então, note algo curioso. Tudo isso já estava acontecendo, mas talvez você não estivesse totalmente aqui para perceber. E isso é comum, muito comum. Mas também é algo que pode mudar, não com esforço, mas com atenção. Uma atenção mais simples, mais direta, sem tentar transformar a experiência, apenas encontrando ela como já é. E quando isso começa a acontecer, algo se reorganiza. A mente desacelera um pouco, o corpo relaxa e uma sensação diferente aparece. Não é euforia, é presença, silenciosa, estável. E essa presença não depende de condições perfeitas. Ela pode existir no meio do comum. Enquanto você escuta, enquanto você respira, enquanto você simplesmente está. Talvez isso ainda seja sutil para você, mas quanto mais você observa, mais claro se torna. A vida não está esperando você se resolver para começar. Ela já está acontecendo. E quando você realmente entra em contato com isso, uma mudança silenciosa acontece. Você não precisa correr tanto, não precisa antecipar tudo, não precisa carregar tanto, porque neste instante nada está faltando. E isso não é uma ideia. É algo que pode ser percebido agora. E quanto mais você permanece aqui, mais algo se aprofunda. Uma sensação de estar inteiro, não dividido entre o que foi e o que ainda não aconteceu, mas presente, no único lugar onde a vida realmente existe. E é a partir daqui que algo ainda mais profundo pode ser visto. Se você observar com mais cuidado, vai começar a perceber algo ainda mais sutil. Não é só que a mente pensa, é que ela dificilmente descansa naquilo que já está acontecendo. Mesmo em momentos simples, ela escapa. Você está conversando com alguém, mas parte da sua atenção já está em outra coisa. Você está comendo, mas sua mente está longe dali. Você está vivendo um momento, mas já está pensando no próximo. E isso se torna tão normal que quase não é percebido. Mas o efeito disso é profundo. Porque quando a atenção está fragmentada, a experiência também fica fragmentada. Você não está inteiro em nada. E essa divisão constante gera um tipo de cansaço silencioso. Não é o corpo, é a mente tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu me lembro de um discípulo que me disse algo curioso. Ele falou: "Eu sinto que meu dia passa rápido, mas ao mesmo tempo parece vazio." Isso pode soar contraditório, mas não é. Porque quando você não está presente, os momentos passam, mas não são realmente vividos. E o que não é vivido não deixa profundidade, fica raso. E isso cria a sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Observe isso na sua própria vida. Quantos momentos você realmente viveu hoje? Não apenas passou por eles, mas esteve presente, sentiu, percebeu, participou, talvez poucos. E isso não é falha, é hábito. Um hábito que foi sendo construído ao longo do tempo. A mente se acostumou a correr, a buscar estímulo, a evitar o silêncio, porque no silêncio ela não tem para onde fugir. E isso pode parecer desconfortável, mas também é onde algo importante começa a surgir. Clareza. Não aquela clareza pensada, mas uma clareza percebida.
Eu me lembro de uma caminhada longa ali que fiz sozinho, anos atrás, sem destino específico, sem pressa. No início, a mente fazia o que sempre faz: pensava, relembrava, planejava. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Sem esforço, sem técnica, a mente foi desacelerando, e em certo ponto, restou apenas o caminhar. O som dos passos, o contato com o chão, a respiração. E uma presença muito simples. Nada extraordinário, mas completamente suficiente. E naquele momento, ficou claro algo que não era intelectual. O problema nunca foi a falta de algo. Foi a falta de presença no que já existe. Talvez isso esteja começando a fazer sentido para você agora. Não como ideia, mas como um reconhecimento leve de quantas vezes você esteve ausente, mesmo estando presente fisicamente, e de como isso afeta a forma como você vive. Na psicologia moderna, isso também é observado com frequência. A mente que está constantemente dispersa tende a gerar mais insatisfação, porque ela nunca repousa, nunca chega, está sempre em movimento, mesmo quando não há necessidade. E isso cria um estado interno de leve inquietação constante, como se algo estivesse sempre incompleto. Mas talvez o que está incompleto não seja a vida, seja a atenção. E quando a atenção começa a retornar, mesmo que aos poucos, a experiência muda. O mesmo ambiente, as mesmas pessoas, as mesmas situações, mas uma qualidade diferente de presença. Você começa a notar mais, a sentir mais, a reagir menos automaticamente. E isso traz profundidade. Porque viver profundamente não depende de eventos extraordinários, ou depende de atenção. E a atenção é algo que você já tem, mas raramente utiliza por completo. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes até aqui. Você não precisa adicionar algo à sua vida para que ela seja mais significativa. Talvez você precise apenas estar mais presente nela, mesmo nas coisas simples, mesmo nos momentos comuns, porque é nesses momentos que a maior parte da vida acontece. E quando você começa a estar realmente presente, algo curioso acontece. O comum deixa de ser vazio e começa a revelar profundidade, uma profundidade silenciosa que sempre esteve ali, mas que só pode ser percebida quando você realmente chega. E talvez isso seja o que você está começando a fazer agora. Chegar, pouco a pouco, sem pressa, sem esforço excessivo, apenas retornando ao que já está aqui. E quanto mais você faz isso, mais algo dentro de você se estabiliza. Não porque o mundo ficou mais simples, mas porque você não está mais tão distante dele. E isso muda tudo de uma forma que não precisa ser explicada. Se você tem observado com cuidado, talvez já tenha notado algo curioso. Os pensamentos parecem contínuos, mas não são. Entre um pensamento e outro, existe um intervalo. Pequeno, sutil, quase imperceptível. Mas ele está lá. E nesse intervalo, há algo diferente. Não há narrativa, não há preocupação, não há identidade sendo construída. Há apenas silêncio. Há não um silêncio externo, mas interno. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço, não porque ele não exista, mas porque a atenção está sempre ocupada, sempre seguindo o próximo pensamento, a próxima ideia, a próxima história. É como assistir um filme, sem nunca perceber a tela. A história acontece, as cenas mudam, os personagens surgem, mas a tela permanece e raramente é notada. Eu me lembro de um ensinamento simples que ouvi de um monge mais velho, em um dia comum. Ele disse: não observe apenas os pensamentos, observe também quando eles não estão. Na época, isso me pareceu estranho, porque a mente parecia sempre ativa, sempre cheia.
Mas com o tempo, comecei a notar, entre um pensamento e outro, há um pequeno descanso, um espaço. E quando a atenção toca esse espaço, algo muda. A mente não precisa parar, mas você não está mais completamente dentro dela. Você começa a perceber que os pensamentos acontecem dentro de algo maior, e esse algo não é afetado da mesma forma. Ele não se agita com cada ideia, não se perde com cada emoção. Ele permanece. Talvez você consiga perceber isso agora, não tentando criar silêncio, mas apenas observando. Um pensamento surge. Observe. Agora ele passa. E antes do próximo, há um pequeno intervalo, muito sutil, né? Mas real. Se permaneça um pouco aí, sem esforço, sem tentar segurar. Porque quanto mais você tenta segurar, menos percebe. Mas quando apenas observa, o espaço começa a se revelar. Na ciência da mente, há algo interessante sobre isso. A atenção, quando não está constantemente capturada por estímulos, começa naturalmente a se estabilizar. E nesse estado, a atividade mental diminui por si só. Não porque você forçou, mas porque não está alimentando o fluxo o tempo todo. E isso abre espaço para algo que muitas pessoas nunca experimentam com clareza. Um tipo de silêncio interno. Não vazio, mas vivo, presente. Esse silêncio não é ausência de vida. É ausência de ruído desnecessário. E quando você começa a entrar em contato com isso, algo dentro de você reconhece. Como se fosse familiar. Como se sempre tivesse estado ali, esperando ser percebido. E talvez isso explique algo que você já sentiu, mas não soube nomear. Aqueles momentos raros em que tudo parece mais leve, mais claro, mais simples, sem motivo específico. Apenas presente. Esses momentos não vieram de fora. Eles surgiram quando a mente se aquietou o suficiente para que o fundo fosse percebido. E esse fundo não precisa ser criado. Ele já está aqui, mas só se revela quando a busca constante diminui, quando o controle relaxa, quando a atenção deixa de correr e começa a repousar. E isso não é algo distante. Não é algo reservado para poucos. É algo que pode ser percebido aqui, agora, mesmo que por um instante. E esse instante já é suficiente para começar a mudar sua relação com a mente. Porque você percebe que não está preso ao movimento. Existe espaço. E nesse espaço, há liberdade. Não uma liberdade que precisa ser conquistada, mas uma liberdade que sempre esteve presente, esperando ser notada. E quanto mais você reconhece isso, mais natural se torna retornar. É não como técnica, mas como lembrança. Uma lembrança silenciosa de que nem tudo precisa ser seguido, nem tudo precisa ser resolvido, nem tudo precisa ser sustentado. Às vezes, é suficiente apenas perceber e deixar passar. E nesse deixar passar, algo essencial começa a se revelar. Algo que não depende do conteúdo da mente, mas daquilo que permite que tudo isso aconteça. E é aí que a jornada começa a se tornar ainda mais profunda. Talvez você já esteja percebendo que não é preciso fazer muito para que algo comece a se acalmar. Não é sobre controlar a mente, nem sobre forçar silêncio. É mais como parar de interferir e permitir que aquilo que já está aqui se revele. Agora, sem pressa, deixe sua atenção suavizar. Não precisa focar com força. Apenas permitir. Perceba sua respiração. Não mude nada. Apenas note o ar entrando, o ar saindo, talvez mais sutil do que você esperava, talvez mais profundo. Não importa. Apenas acompanhe, como se estivesse observando algo natural, algo que já acontece, sem você precisar fazer.
E enquanto você observa, note o corpo, o peso, o contato, a posição. Talvez haja tensão em algum lugar. Não tente remover. Apenas perceba. Dê espaço para que essa sensação exista, sem resistência, sem pressa de mudar. Agora, se um pensamento surgir, não lute contra ele. Apenas veja. Não como você veria uma nuvem passando no céu. Ela aparece, permanece por um instante e segue. Você não precisa segurá-la, nem afastá-la. Apenas permitir que passe. E então, gentilmente, retorne à respiração, sem cobrança, sem esforço, como quem volta para casa. Se a mente se distrair novamente, perceba e volte. Esse movimento não é falha, é o próprio processo. Agora, vá um pouco mais devagar, como se o tempo estivesse desacelerando. Respire e sinta o intervalo entre a inspiração e a expiração. Um pequeno espaço, silencioso. Permaneça um pouco aí, sem tentar prolongar, apenas percebendo. E aos poucos, note algo sutil. Você não está apenas respirando. Você está percebendo a respiração. E essa percepção já está presente, não precisa ser criada. Ela está aqui, silenciosa, estável. Agora, deixe a atenção se expandir um pouco. Inclua os sons ao redor, sem nomear, sem identificar. Apenas ouvir. Inclua o corpo, inclua a respiração. Inclua os pensamentos, se eles surgirem, e perceba tudo isso acontecendo dentro de um mesmo espaço. Um espaço que não precisa reagir, que não precisa controlar, apenas permitir. Permaneça aqui por alguns instantes, sem esforço, sem expectativa. Se algo surgir, deixe surgir. Se algo passar, deixe passar. E perceba, há uma quietude por trás de tudo isso. Mesmo que os pensamentos ainda apareçam, mesmo que sensações mudem, essa quietude permanece. Agora, vá ainda mais fundo. Não tentando alcançar algo, mas relaxando ainda mais, como se estivesse soltando camadas sutis de tensão no rosto, nos ombros, no peito, na respiração. Deixe tudo ficar um pouco mais leve. E então, permaneça, apenas presente, sem precisar fazer nada, sem precisar chegar a lugar algum. Se por um momento tudo parecer simples demais, permita que seja. Porque a mente muitas vezes busca complexidade, mas a presença é simples. E nessa simplicidade há profundidade. Agora, fique aqui por mais alguns instantes, silenciosamente, percebendo, respirando, sendo. E note, você não precisou mudar nada para chegar aqui. Apenas parar de se afastar. E isso já é um retorno. Um retorno ao que sempre esteve presente. E quanto mais você reconhece isso, mais natural se torna voltar. Mesmo no meio do movimento, mesmo no meio da vida, esse espaço não desaparece. Apenas deixa de ser percebido. E agora, você sabe que pode retornar. Sempre permaneça mais um instante aqui, sem pressa de sair. Perceba que nada de especial precisou acontecer. E ainda assim, algo mudou. Talvez de forma sutil, talvez quase imperceptível. Mas existe um certo espaço agora. Um pouco mais de silêncio, um pouco mais de presença. E isso já é suficiente. Muitas vezes, a mente acredita que precisa de grandes respostas, grandes transformações. Mas o que realmente muda a forma como você vive, quase sempre começa pequeno, quase invisível, como essa capacidade de parar e simplesmente perceber. Eu quero que você leve algo simples daqui, não como uma regra, mas como um lembrete.
Durante o seu dia, em algum momento comum, talvez enquanto bebe água, ou caminha, ou apenas espera algo, pare por um instante e observe. Não tente melhorar nada, não tente entender tudo, apenas perceba a respiração, o corpo, o ambiente. Esse pequeno gesto, feito com sinceridade, pode mudar mais do que parece, porque é assim, aos poucos, que a mente aprende a voltar, não pela força, mas pela familiaridade. E quando isso se torna natural, a presença deixa de ser algo raro e começa a fazer parte da sua vida, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a mente estiver agitada. Você não precisa acertar, não precisa fazer perfeito, só precisa lembrar que pode voltar quantas vezes for necessário. E com o tempo, esse retorno se torna mais rápido, mais suave, mais silencioso, e algo dentro de você começa a confiar nisso. Antes de encerrar, quero te dizer algo com simplicidade. Não se trate com tanta dureza. Você está aprendendo, mesmo quando não percebe, mesmo quando parece confuso. Existe um movimento acontecendo aí dentro, e ele não precisa ser apressado. Confie um pouco mais nesse processo, mesmo que ainda não esteja claro, porque a clareza não vem de tentar forçar respostas. Ela vem quando você aprende a observar sem fugir. E isso você já começou a fazer. Se esse momento fez sentido para você, se em algum ponto você sentiu algo diferente, guarde isso. E se quiser continuar aprofundando, você pode voltar aqui, ou seguir explorando, com calma. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, você pode se inscrever no canal, ou simplesmente voltar quando sentir necessidade, sem obrigação, apenas como um espaço onde você pode retornar. Eu fico por aqui, mas a sua prática continua. Na próxima respiração, no próximo momento, no próximo agora. Cuide-se e até a próxima.